Muito bem, estamos de volta então, Taubaté em discussão, com a participação hoje falando sobre planejamento urbano do professor Ademir Pereira dos Santos. Luiz Carlos Batista tem a próxima pergunta. Professor, o planejamento urbano deve visar, evidentemente, a melhor qualidade de vida do cidadão. Pelo que o senhor conhece Taubaté, há possível melhorar ainda mais a qualidade de vida do taubatiano, que recentemente, em questão de uns 10 anos, foi na administração do Antônio Mário Ortiz, foi apontado como uma cidade que tinha melhor qualidade de vida, né? Mas é possível melhorar? Que ações deveriam ser tomadas pelo poder público? Olha, a primeira, na minha opinião, primeira é termos a noção, retomarmos a dimensão de centro histórico expandido e centro histórico, porque o que acontece em Taubaté, em nível de qualidade de vida, é algo fantástico. A população ainda mora na área central e utiliza a área central. É diferente do que a gente encontra, por exemplo, em São José dos Campos, onde o centro perdeu o sentido prático e efetivo. É uma cidade polinucleada. Taubaté ainda mantém uma relação com a sua área central do ponto de vista simbólico e também do ponto de vista funcional. As pessoas se movem em Taubaté. O fato da Unital, uma universidade municipal que congrega cerca de mais de 20 mil estudantes, funcionários e professores, estar descentralizada é um grande fator positivo, porque as pessoas vão a pé para a escola e voltam a pé para as escolas. Eu canso de ver crianças, idosos, voltando ou indo visitar o colega que mora no quarteirão ao lado, isso 10, 11 horas da noite. Você não vê isso em São José, na área central. Então, esse patrimônio que envolve a qualidade de vida do taubateano, que tem um mercado, que pode ir a pé no mercado e voltar para fazer o almoço, essa dimensão Taubaté não pode perder. E essa dimensão também existe nos bairros e deveria ser incentivada. Na minha opinião, a qualidade de vida está ligada a você não ser forçado a migrar dentro da própria cidade, seja para trabalhar, seja para comprar, seja para ter lazer. O senhor quer dizer, então, a Unital não tem campus? A Unital não tem campus, então, e eu acho isso muito bom, porque à medida que você campus tira o movimento do centro. Campos tira a vivência do centro, nós deveríamos ter teatro, nós deveríamos ter cinema no centro, nós deveríamos ter mais vida cultural que nós não temos no centro, o que é péssimo do ponto de vista da vivência, mas nós temos academia de ginástica, nós temos os botecos, nós temos as igrejas que são frequentadas, nós temos uma grande vida religiosa, comunitária, na área central, para onde acorrem diferentes pessoas dos bairros, inclusive próximos. E essa, na minha opinião, é a qualidade de vida. Ou seja, você não precisa pegar o carro, né? Que é o problema que hoje você tem em São José. Por exemplo, para você estudar na Univap ou na Unip em São José, você não chega com transporte público e muito menos a pé. Uhum. Guilherme? Falando dessa questão dos automóveis, a cidade tem hoje aproximadamente 190 mil veículos, segundo dados do IBGE. E houve um crescimento de 2005 para 2012 de aproximadamente 83% dessa frota. É um crescimento considerável em tão curto espaço de tempo. Eu queria saber se o senhor acredita que esse crescimento ele tem a ver com a falta de alternativas de um transporte público minimamente decente, enfim, e o que pode ser feito para melhorar. Segundo uma pesquisa que a própria prefeitura fez recentemente, a cidade tem por dia 315 mil deslocamentos caseiros, em que o cidadão pega um automóvel e tem uma viagem com início e destino em Taubaté. Esse aumento da frota, como resolver isso? E se o senhor acha que a saída é o transporte público melhor? Perfeito. Esse problema é uma questão crucial que envolve, na minha opinião, a macroeconomia e também a dimensão da economia urbana da cidade. Nós temos um governo federal ou uma macroeconomia que desde a década de 80, por incrível que pareça, que era já para termos rompido com isso, incentivamos a indústria automobilística e
tiramos os impostos federais, estimulamos o consumo de carros novos, o que é um absurdo, porque cai sobre exatamente cidades como São Paulo ou nossas cidades, que, por incrível que pareça, depende também do trabalho metalúrgico. Nós temos que eliminar essa matriz. Já há países que têm data para eliminar o carro das cidades, né? E essa é a nossa perspectiva. Então, envolve uma mudança macroeconômica. A indústria metalúrgica, nesse sentido, não nos interessa mais de produzir automóveis para uso individual. E no sentido micro, nós temos que priorizar o transporte coletivo, as ciclovias, o transporte pedestre. Taubaté é uma cidade que as pessoas se locomovem muito a pé. Não se tem dimensão estatística desse fenômeno. E mesmo São José, porque também é uma cidade extremamente segmentada e certos roteiros fica mais econômico você ir a pé do que pegar um transporte público. E para quem não tem carro, acaba sendo a solução. Hoje um carro, com R$2.000 você compra um carro. Qualquer um pode ter um carro usado hoje. Isso acaba sendo uma solução individual, estimulada de uma maneira indireta pelo poder público. Daqui a pouco chegaremos ao rodízio? Necessariamente, porque é o colapso, né? Mas tem umas soluções interessantes. Um colega meu agora acabou de visitar a região de Cratos, no Ceará. No Ceará, em Cratos, nós temos um dos primeiros transportes coletivos urbanos, um bonde, feito sobre trilhos, em pleno interior do Ceará. E não é só Ceará, como cidade de Sobral, já tem um trem urbano sobre trilhos. Sabe quem levou para lá? Um industrial da área da área de educação, que morava aqui em Bauru. Chegou lá, teve a possibilidade de instalar, de desenvolver um veículo específico, com tecnologia brasileira, conseguiu acertar isso com as prefeituras municipais e nós já temos bonde urbano no interior do Ceará. E nós aqui no Vale do Paraíba, com as indústrias que temos, com os engenheiros formados pelas nossas universidades, ainda mais com o ITA, né? Nós não conseguimos gerar uma política municipal. A nossa economia urbana, tanto de São José, Guaratinguetá, Pindamonhangaba agora, que é um grande município industrial, principalmente Taubaté, deveriam pensar de uma maneira integrada esses problemas de mobilidade urbana, integrados usando os trilhos. Nós temos um leito ferroviário plenamente possível e instalado. E essa seria a alternativa, ou seja, não são grandes as distâncias que nós temos que percorrer. Então, eu vejo deveríamos complementar uma política municipal que priorizasse o transporte coletivo, novas formas integradas além do ônibus e também coibir, obviamente, o transporte pessoal de carro. Eu tenho uma observação aqui, Luiz, é interessante, falava sobre alargamento de calçadas, estreitamento de ruas, e a observação é por quê ou para quê? É para mais barracas de camelôs? Quer dizer, é porque nós temos esse problema também. Então, até, aliás, é uma questão pontual. A utilização de venda popular em praças e calçadas da cidade de Taubaté. Isso é uma prática comum nas cidades, no município? Isso deve ser combatido ou tem espaço para todo mundo? Olha, é uma prática realmente um problema complexo. E quando nós falamos planejamento, além de pensarmos em todas as áreas, e praticamente é redundante falarmos que o planejamento tem que ser integrado. Não existe planejamento numa área só. O planejamento social talvez seja o elemento mais importante, ou seja, que envolve não só assistência, como envolve também estímulos, no caso, a micro e pequena empresa, e também o tratamento dessa dimensão que assume o comércio, né? Quando você não tem desenho urbano, que envolve da lixeira, mobiliário, alocação e principalmente gestão, que envolve acordos com esses agentes sociais, nós temos o caos, que é o que acontece. Então, nós temos que ter uma postura que não envolva simplesmente a mudança do espaço, mas principalmente a educação, principalmente a formação do cidadão. À medida que a gente tiver essa integração, nós vamos conseguir chegar a soluções mais plausíveis para esses agentes sociais. E à medida que a gente também consiga vê-los de uma maneira mais ampla,
né? Pois é. Agora, realmente, acaba um caos e começamos a brigar, disputar espaços de uma maneira que nos leva... Desordenada. Desordenada. Luiz, Professor, houve uma queda no ICMS de Taubaté do Estado, né, de repasse para Taubaté de 9% em 2013 e a tendência é diminuir também desse ano. Isso afeta de alguma forma o planejar urbano? Além disso, quer dizer, com relação à resposta que o senhor deu na anterior, a questão de integração, o planejamento urbano tem que trabalhar integrado com todas as secretarias do poder público. Perfeitamente. Olha, nós temos, os municípios acabam sendo muito prejudicados pela falta de planejamento. Houve um desmonte dos setores técnicos das prefeituras. Nós não temos hoje, temos formalmente a Secretaria de Planejamento, mas nós não temos o planejamento como motor da administração pública. Esvaziou-se totalmente esse setor. Não se planeja para hoje. De Taubaté específico ou uma coisa geral? De Taubaté em específico e no geral, infelizmente, todas as prefeituras desmontaram ou desmontam as suas secretarias de planejamento. nós estamos em Taubaté sem secretário de planejamento, a questão de 20 dias. Né? Ele pediu exoneração e não foi colocado ninguém na Tem uma secretaria. provisória lá, né? Tem. Não, tem obviamente, Então, uma resposta formalmente provisória, sempre né? há alguém, mas não há um setor. Não se planeja para hoje. O que se fará hoje em termos de planejamento é para que 10, 20 anos. Essa continuidade administrativa, infelizmente, aí que entram os problemas políticos. À medida que a gente tem reeleição, o problema do prefeito ou dos vereadores é pensar no próximo mandato. Então, você tem uma agenda política que se sobrepõe à própria agenda técnica e à necessidade. Por exemplo... Professor, nesse ponto, desculpa, mas é importante fazer essa colocação. Porque isso já vem sendo colocado, inclusive, aqui no nosso programa de debates, que é a falta de um projeto para a cidade a médio e longo prazo. Exatamente. Porque me parece que todas as áreas, cada um vem e faz de um jeito, né? O senhor falava em coxa de retalhos, né? Sim. Mais ou menos assim. E aí, não dá certo. Não dá Não, certo, mas aí, porque... então a culpa é do executivo. Exato. Nós temos Tão somente. De não ele ter que uma define. planta a ser desenvolvida. Nós não temos. Primeiro que cada secretaria ou cada secretário acaba virando um prefeito. Assim como cada vereador também quer virar um prefeito. Então nós temos os poderes hoje, na minha opinião, totalmente caolhos, ou melhor, estrábicos, olhando para outros lugares que não são as suas funções. Por exemplo, o planejamento, primeiro, deve ser integrado. Segundo, deve considerar instâncias de decisão. Segundo, se planeja para o futuro e não para acontecer amanhã. Então, aspectos, por exemplo, estudos demográficos, né, eles são fundamentais. Que prefeitura hoje faz estudos demográficos? Simplesmente pega o que o IBGE produz e pronto. E se joga aquilo de uma maneira sem compreender o que significa a dimensão e a dinâmica demográfica de uma cidade. Qual prefeitura existem assistentes sociais, geógrafos, arquitetos fazendo perspectiva prospectiva, colhendo dados, desejos, sabendo dimensionar qual é o perfil do cidadão, quais são as suas demandas, ou seja, para ver daqui a anos. Qual das prefeituras estão mandando os seus técnicos estudar o que está acontecendo nas cidades americanas ou nas cidades europeias? Qual prefeitura que tem um setor técnico que está fazendo pós-graduação, que está trazendo novos conhecimentos de gestão? Ou qual prefeitura que tem sistemas de geoprocessamento e de integração desses dados todos? Nenhuma. Então não existe planejamento. O que aconteceu é que as secretarias viraram um balcão de negócios. Simplesmente isso. Ou seja, e o mercado imobiliário e as demandas pessoais acabam sendo o dia a dia dessas secretarias. E não há planejamento enquanto previsão para o futuro e principalmente o quê? Reunião de dados, informação, discussão com a comunidade sobre esses dados. As prefeituras não têm o que apresentar em termos de diagnóstico do que acontece nas suas cidades, porque elas não estudam as suas cidades, elas não sabem o que acontece. Eles tentam suplantar isso com uma agenda política que gera factoides, que gera manchetes de jornais. Simplesmente isso. Isso não é planejamento. A cidade acaba sendo feita aos trancos e barrancos.
Estamos debatendo Taubaté, sendo discutida quanto ao seu futuro. Hoje recebendo aqui a Ademir Pereira dos Santos, que é arquiteto urbanista. Ele fala sobre planejamento urbano para os ouvintes da Rádio Difusora Taubaté e também para os telespectadores da TV Câmara. Nós voltamos com o programa em seguida. Até já, amigos.